Oi, gente, tudo bem? No primeiro vídeo aqui no canal, nós conversamos um pouco sobre como que é a descoberta do diagnóstico de uma neurodivergência, do diagnóstico de autismo, na sua vida, na vida da sua família, na sua casa. Hoje, nós vamos conversar um pouco sobre como foi essa descoberta na minha casa, na minha vida e na vida da minha família. Para iniciar nossa história, nós vamos voltar a 14 anos, lá atrás, com a chegada do meu filho mais velho. O nome dele é Murilo. Hoje o Murilo tem 14 anos. Ele nasceu prematuro e este já foi o primeiro sinal de alerta, já foi o primeiro sinal que poderia ser possível que ele estivesse dentro do espectro, dentro do transtorno do espectro autista. Só que há 14 anos atrás, eu estava assim como você. Eu não sabia nada sobre isso, não sabia nada sobre autismo. O primeiro sinal importante, então, já foi a prematuridade. Depois disso, o Murilo, desde quando ele nasceu, ele já apresentava rigidez cognitiva, ou seja, ele era muito apegado ao horário, parecia um reloginho. Ele tinha sempre a mesma rotina. E um outro sinal importante também, ele não era um bebê que me dava trabalho, por exemplo. Ele não gostava muito de toque, ele não gostava de colo. O Murilo ficava, se eu deixasse, claro que eu não permitia isso, mas se eu deixasse ele ficava o tempo inteiro no carrinho ou o tempo inteiro no berço. Ele não gostava que as pessoas ficassem pegando nele. Ele chorava quando a gente pegava no colo, era o contrário. Conforme ele foi crescendo, alguns marcos do desenvolvimento, nós sabemos que todos nós somos seres únicos e singulares, mas existem alguns marcos que são padrões para a idade. Para ele foi tudo um pouco mais atrasado. Então, por exemplo, ele demorou muito mais para andar, demorou muito mais para falar. Sair das fraldas foi bem difícil, foi uma fase bem complicada aqui para nós, aqui em casa. E aí, quando ele começou a escolinha, por volta dos 3 anos, a professora me chamou com muita educação, com muita delicadeza, e me disse que ele tinha várias manias. Então, por exemplo, todos os dias ele tinha que chegar na sala de aula e ler o alfabeto todo que estava pintadinho na parede, em português e em inglês. Eu iniciei a minha vida sendo professora de inglês e ele sempre gostou, sempre despertou interesse nele. Nessa fase, ele se comunicava muito melhor em inglês do que em português. Ele tinha que ler os números em português e em inglês. É muito comum que as crianças no espectro tenham mais facilidade para aprender um outro idioma mesmo. Mas ainda existem estudos, nós não sabemos ainda o porquê disso. Mas eles têm uma facilidade maior para aprender outro idioma. E aí o Murilo tinha várias rotinas, vários rituais. Um outro ponto importante também, ele não conseguia perceber quando ele estava com fome, com sede, com vontade de ir ao banheiro. Então, ele ficava horas e horas sem beber água se a professora não falasse. Ele não gostava da comida da escola porque ele já apresentava seletividade alimentar. Então ele ficava o período inteiro sem comer nada. Só que aí isso desencadeava o que hoje eu sei que eram crises. Ele ficava nervoso, ficava irritado. Todo mundo quando está com fome fica irritado. Mas ele não sabia entender o que acontecia. E aí com isso ele ficava nervoso e aí vinham as crises. As tão temidas crises dentro do autismo. Um outro sinal importante que ele já apresentava desde pequenininho, ele tinha dificuldade de interação social. Então, por mais que ele estivesse rodeado de crianças, por mais que ele estivesse junto com as outras crianças da turminha, ele ficava no cantinho dele, isolado ali, só que ele estava confortável assim. No parquinho, por exemplo, ele ficava horas e horas enfileirando pedrinhas, galhos, ficava lá no cantinho dele. Em casa, ele gostava de enfileirar carrinhos, separar por cor. Nós iniciamos a investigação dele nessa época porque veio um encaminhamento da escola. Eu levei em vários pediatras. A própria pediatra dele na época me disse que a escola tinha mania de colocar rótulo em criança e que agora todo mundo tinha que ser igual. Não era verdade. Ele já demonstrava, sim, traços de alerta, sinais de alerta. Por isso, se você está vendo esse vídeo e você consegue perceber, você identifica algumas dessas questões dentro da sua casa, procure a ajuda de um especialista.
procure uma segunda opinião. E para você, principalmente que é mãe, mãe sempre tem radar. Se você sentiu alguma coisa, busque ajuda. Nessa mesma época, eu estava grávida do meu filho caçula, que hoje tem 10 anos, o Gabriel. A diferença de idade deles são de 3 anos, 3 anos e meio. O Murilo era muito dependente de mim, mesmo aí com quase 4 anos. Por várias vezes eu tinha que amamentar o meu filho caçula no chão enquanto eu brincava com o Murilo, porque ele precisava de atenção. O Murilo, eu conseguia amamentá-lo até os 10 meses de vida. Ele nasceu prematuro, ficou no hospital por 43 dias, eu ia até lá, deixava as mamadeirinhas para ele. E aí depois, com 10 meses, ele já se negou, ele não queria mais. Hoje eu sei que é por conta da resistência ao toque. A amamentação com ele não era igual a gente... Não foi como meu filho caçula, que era todo momento ali, tranquilo. Quem é mãe sabe, você sabe. Com ele não. Ele não gostava, ele se alimentava, enchia a barriguinha dele de leite, mas ele ficava inquieto, sabe? E aí vários sinais foram surgindo no decorrer do tempo. O período de investigação dele foi dos 3 até os 5 anos e meio. O laudo dele só foi realmente fechado quando ele tinha 6 anos. Nesse tempo, muitas coisas aconteceram que poderiam ter sido evitadas se o laudo dele tivesse vindo de uma forma mais rápida. É o que a gente chama de laudo precoce. Já se sabe que quanto mais rápido o diagnóstico for fechado, mais rápido forem iniciadas as terapias, a chance de que essa criança tenha uma qualidade de vida é muito maior. Depois de 3 anos, durante todo esse processo, e aí conforme o meu filho caçula, conforme o Gabriel foi crescendo, esses traços ficaram ainda mais evidentes, porque o Gabriel foi desenvolvendo de uma forma que o Murilo, a gente não via isso nele, quando ele era pequenininho. Ele trocou de escola por conta da idade, e aí por causa disso, as mesmas queixas, entre aspas, da escola anterior voltaram. Ele tinha medo de faz de conta, ele ficou durante muito tempo sem comer maçã, porque ele acreditava que toda maçã era envenenada pela madrasta má, da Branca de Neve. Hora de parabéns, quando era aniversário, ele entrava embaixo da mesa e ali ele ficava, ele era muito sensível a barulho. Tudo isso voltou na escola nova, e daí eu já estava desesperada, porque eu já tinha ido em vários médicos, e aí eu falei assim para a coordenadora que eu não sabia o que fazer. Eu não sabia para onde ir, não sabia o que tinha que fazer. E daí ela me recomendou uma psicopedagoga. Fui até essa profissional, ela ficou por horas me ouvindo, ela me acolheu. E aí durante 2 horas ela ouviu toda a minha história, ouviu toda a nossa trajetória, e aí sim ela me encaminhou para uma equipe multidisciplinar. Ela me encaminhou para fono, para psicóloga, para o neurologista infantil, para o psiquiatra infantil. Na época ainda não tinha TO, mas eu sei que hoje também é um profissional importante para fazer essa investigação. Concluímos, fizemos alguns exames, foi descartado qualquer outra possibilidade. E aí a gente sabe que o diagnóstico de autismo é principalmente feito pelo olho clínico. Ali nos atendimentos não existe um exame, pelo menos não por enquanto, que dê um diagnóstico de autismo. Eu só lembro do psiquiatra falando assim pra mim: mãezinha, seu filho é autista mesmo. Você vai fazer isso, isso e isso. E aí ele foi me entregando várias guias, várias fichas, me falando várias orientações, mas eu não lembro, porque a minha cabeça travou nessa parte. Seu filho é autista. Ali parece que o mundo desabou. Se tivesse um buraco embaixo, eu teria entrado. Chorei muito. A psicologia explica que a gente vive um luto, e foi exatamente isso que eu vivi. Um luto. Cheguei em casa chorando muito, mas aí foi onde eu percebi que sozinha eu não conseguiria fazer nada. E foi onde surgiu a minha rede de apoio, porque eu entendi que eu precisava de ajuda. Minha mãe conversou bastante comigo, ela falou assim pra mim: coloque um prazo pro seu choro, porque tem um ser de 5 anos, 6 anos, que depende de você, e você vai ter que correr atrás de tudo pra ele. E assim se fez. Chorei por um período, me permiti viver esse luto também, e eu que não entendia nada sobre autismo fui estudar, fui atrás. Eu sou professora de formação inicial, então eu sempre fui muito curiosa. Fui atrás de estudo, de cursos, fiz a minha primeira especialização em transtorno do espectro autista,
para conseguir entender um pouco mais sobre o meu filho. Me encantei pela área, eu fui fazendo diversos outros cursos e hoje eu sou especialista em neurodesenvolvimento porque eu me tornei mãe atípica. E aí, junto com meu esposo também, que faz parte sim da minha rede de apoio, a gente começou a estudar muito os dois. E hoje, se o Murilo tem 14 anos, estuda em uma escola regular, é um jovem funcional, faz várias atividades, hoje ele toca piano, joga futebol, faz aula de natação, se apresenta na escola. Se hoje ele tem uma qualidade de vida adequada para um jovem de 14 anos, é porque lá atrás ele fez muita terapia, muitos acompanhamentos, eu busquei muita ajuda. Tudo que dava certo na escola eu fazia em casa e tudo que dava certo em casa eu passava para a professora. Várias coisas aconteceram, até que quando ele estava no segundo ano, ele foi o campeão de soletrando que tem na escola dele. E essa é uma pauta para outro vídeo que eu vou contar com detalhes para vocês, porque eu também demorei muito para aceitar o diagnóstico do meu filho. Mas a mensagem que fica aqui hoje é: você não está só. Enquanto você assiste esse vídeo, porque talvez você acabou de descobrir essa notícia, várias outras mães estão no mesmo barco que você. Então a gente precisa se acolher. Se acolha. E vamos nos acolher juntas. Não desista. É tudo muito difícil, é uma batalha. Mas lá na frente, assim como aconteceu comigo, você vai ver que tudo valeu a pena. Escreve aqui nos comentários como que foi para você a descoberta desse diagnóstico e vamos juntos espalhar a sementinha da conscientização por aí. Até mais!